falo sobre governo que não existe para mim. Governo de descondenado, de corrupto, que continua fazendo as mesmas coisas que ele fez no passado, ele está fazendo agora e está todo mundo caladinho. Eu não falo sobre isso, não. Para mim, chega. Falar é jogar água no molhado. Para isso tem vários YouTubes aí, mas eu falo dos culpados dessa situação. Os meus vídeos serão todos em razão desses culpados. Porque bastava uma única palavrinha. Não precisava de fazer guerrilha, não precisava de fazer guerra, não precisava fazer nada. Nada. Eles não foram autorizados a fiscalizar? Muito bem. Quando terminou a eleição, parou todo mundo. Eu quero o código-fonte, pode me dar o código-fonte, que agora eu vou corrigir, eu vou verificar o que houve, e ninguém sobe a rampa enquanto esse código-fonte não for desmembrado para saber o que houve. Mas a covardia foi terrível. Abaixaram o rabo, enfiaram a cabeça, igual avestruz, enfiaram a cabeça num buraco e levantaram o rabo. Ficaram caladinhos, covardes, omissos. Sem honra. Por isso que agora eu vou falar sobre um texto que está sensacional. E ele foi muito bem escrito por um coronel da turma da AMAN de 1971. No final eu falo o nome dele. Nesse texto, eu vou começar com uma figura linguística do português que é famoso chutar cachorro morto. Essa figura ela é usada para demonstrar valentia daqueles que agridem quem não tem coragem ou força para reagir. E atualmente, o cachorro morto da vez, ou da figura linguística, é o exército. Qualquer um se sente confortável para pisá-lo e chutá-lo, pois sabe que não encontrará reação. Imagine, tem até uma PL lá no Congresso agora para obrigar os caras a pintar meio-fio. Bom, nem precisa, né? Porque já é obrigação dele. A coisa que eles mais fazem, né? Capinar e pintar meio-fio de branquinho, né? Entrar no quartel, ver tudo pintadinho de branco, tão bonitinho, né? É a única coisa que eles conseguem fazer direito. A falta de honra, de brio dos comandantes transformou o outrora pitbull em reles vira-latas, sartento e famélico, à mercê de vagabundos, corruptos, notadamente esquerdopatas, que se pretendem mostrar valentes a custo de chutar cachorro morto. Ou pretendem aproveitar a situação para desmoralizar ainda mais o militar e a instituição, se é que ainda haja alçapão no fundo do poço. Um coronel é chamado de lixo por um deputado esquerdopata e fica calado diante dessa ofensa. Se tivesse honra, tê-la-ia perdido no momento e não reagiu. Ele não reagiu e aceitou graciosamente a ofensa. O comandante do exército entrou no quartel que visitou lá em Curitiba pela porta dos fundos e nem fez questão de receber as honras militares que os generais tanto prezam. Isso porque, na rua em frente ao quartel, patriotas espalharam melancias, faixas, para retratá-lo. Ele entrou escondido, medroso, fugindo como um criminoso. No dia que tiver uma guerra, é esse o comandante que vai defender o Brasil. Esse merda, covarde, medroso, que não sabe enfrentar uma situação. Porque ele fica bajulando descondenado. Deputados pedem o fim da pensão de filhas de militares e ninguém tem a coragem para dizer que a partir do final do século passado o benefício foi suspenso. Ninguém fala da pensão das filhas dos deputados
ninguém fala da pensão da filha dos senadores, ninguém fala da pensão das filhas dos juízes. O silêncio covarde deixa a maledicência correr solta, afundando ainda mais o pouco prestígio que resta ao Exército. O governo determina o fim das escolas cívico-militares, certamente como primeiro passo para, mais adiante, acabar com os colégios militares. Silêncio sepulcral dos comandantes militares. Do ministro da Defesa, nada a esperar, porque é um civil leigo que, em temas de defesa e assuntos militares, ele não manja nada. Ele foi colocado lá como mero intermediário do governo para controlar os militares como se houvesse necessidade. A imprensa noticia que generais moram em mansões em Brasília sem pagar aluguel. O Exército se cala, não argumenta que os militares de todas as patentes recolhem o valor que recebem de auxílio moradia a título de aluguel, para não desagradar o chefe. O comando do Exército se cala, não responde às insinuações maldosas e nem questiona sobre as mansões onde moram ministros do STF, ou o presidente da Câmara, ou o presidente do Senado, ou o vice-presidente. Não questionam sobre o apartamento dos deputados. Medo de desagradar. Bajulação servil, silêncio desmoralizante, subserviência asquerosa. O silêncio só não é completo porque o ministro do STM, ele é simplesmente nojento, publicamente fez bajulações nojentas, pútridas, a um descondenado, a um corrupto. O general confessa em público que ludibriou o povo a quem deveria proteger e por quem é pago. Ô, gente, pelo amor de Deus, aquele dia 8, onde que aquele general botou a turma toda dentro de ônibus, aquilo foi um crime. Ele deveria ser julgado e punido severamente. Porque o soldo desse general é pago pelo povo. O conceito de não deixar ninguém para trás se perde pelo individualismo e pelo medo de desagradar o chefe. O coronel Cid é covardemente abandonado e entregue aos leões apenas porque foi ajudante de ordem do antigo presidente. Querem torná-lo vítima e modelo para que nenhum outro militar ouse abrir a boca ou se manifestar. Já fizeram isso antes. Agora querem acusá-lo de excesso de silêncio, como se houvesse meio silêncio, ou se o silêncio fosse divisível. Somente é permitido o silêncio total, completo e absoluto do Exército na defesa dos seus. Tudo pelo chefe corrupto e nada pelos subordinados. Um sargento mata o outro sargento e atinge um companheiro e civis durante uma festa junina em clube militar em Uberlândia. Reflexo da indisciplina reinante, da falta de líderes e da seleção frouxa que admite qualquer um nas fileiras do Exército. Os esquerdopatas apresentaram proposta para alterar o papel das Forças Armadas na Constituição, alegando que não há democracia sobre a tutela dos militares. Só que eles aprovam e aplaudem a democracia de Maduro, de Ortega e dos Castros, porque é esta democracia que eles querem implantar no Brasil, sob o silêncio conivente das Forças Armadas. O clima no Exército hoje é pior do que da retirada de Laguna. É de salve-se quem puder. É de individualismo, acovardado e medroso. Ainda mais porque o Exército não tem líderes, não tem chefes que inspirem coragem, confiança e força, ou que ajam pelo exemplo de dignidade, e os fatos bem o demonstram.
A imagem da instituição parece permanecer intocada para os postos de mais elevados e continuam realizando solenidades comemorando sei lá o quê. Lá no Twitter, o Exército é mestre em postar coisas que eles estão fazendo. Já fizeram uma organização, colocaram os tanques de guerra, tudo, botaram a tropa em forma e não sei o quê. Para que isso? Para gastar o dinheiro do povo? Essa foi a minha resposta. Não serve para nada. Só gastar o dinheiro do povo. Onde anda o brilho do uniforme? Onde anda a dignidade da farda? Onde anda a decência? Onde anda o moral? Onde anda o moral da tropa? Onde está o compromisso de defender o país? Tudo se perdeu. Também por causa do antigo presidente fujão, medroso, que não teve coragem para agir. Típico covarde, típico cão vira-latas que só ladra e não morde, apenas chorava. Deixou o país entregue às ratazanas e esquerdopatas corruptos. Foi mero tagarela que no momento da ação mostrou a mesma fraqueza, a mesma covardia, o mesmo que estavam presentes nos comandantes que tinha. Naquela dia da reunião, despedida, vai dizer que ali não tinha generais que tinham peito para tomar essa Brasil de volta? É claro que tinha. Bastava ele falar. Saiu fugindo, é o fujão. Eu não quero desmerecer o Bolsonaro aqui, não. Mas essa foi a atitude dele. Acho que não foi dela, porque para mim foi covarde. Nem que fosse preso. Nem que fosse preso. Mas ele tinha que mostrar. Primeira coisa que ele tinha que chegar e falar assim, tirem o pessoal da frente, vão para casa que eu vou entregar o comando. Acabou. Pô, ele também foi o culpado do pessoal ficar lá preso. Porque se ele chegasse e falasse assim, gente, ele fosse lá pessoalmente, por favor, eu peço a vocês para ir embora para casa, porque a situação não está boa. Mas ele foi covarde, né? Deixou o pessoal lá. Isso para mim vai ficar um pouquinho marcado, vai ser a mancha que ele vai ter. Os militares de hoje estão subjugados e abafados pela subserviência ao corrupto, ao descondenado, pelo medo de assumir compromissos que juraram defender, pela vaidade de ocupar cargos e receber salários e honras, nem que seja à custa da própria honra, pelo amor de Deus. Quando você vê que quando esse chefe do exército entrou para ser o comandante do exército, ele recebeu 700 e lá vai fumacinha, quase R$1 milhão, tudo pela sua lealdade a um bandido. Muito bem, eu quero aqui fazer a minha continência ao Coronel Cláudio Eustáquio Duarte. Muito obrigado, Coronel Cláudio Eustáquio.